esse curso, e a gente vai gravar essa aula, e vai ficar disponível depois, se vocês quiserem assistir. Bem, então, como eu estava falando, esse curso é o curso de Sistemas Gráficos 3D, que foi evoluindo e, atualmente, é um curso sobre aprendizagem de máquina para sistemas gráficos 3D, que inclui a modelagem e visualização de cenas 3D, né? Isso foi um tópico que foi muito desenvolvido, né? E se consolidou há uns 2 anos atrás, e a primeira edição desse curso a gente colocou todas as novidades que tinham nessa área, que foi um grande avanço, estruturou o curso e as aulas foram gravadas. A gente vai usar essas aulas gravadas, foi durante a pandemia, e no ano seguinte, né, no ano passado, a gente atualizou o curso e modificou algumas das aulas, e esse ano a gente vai ter uma dinâmica exatamente aproveitando essas aulas gravadas. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, no final, né? Então, eu queria primeiro começar falando, né, o que é o curso, né? Então, qual é o escopo do curso, né? Então, essencialmente, o curso de Sistemas Gráficos 3D. Então, a gente vai estudar, como eu falei, cenas, né, tridimensionais, né? Então, cenas num ambiente tridimensional, só que a gente vai lidar com imagens também, porque a gente vai querer visualização dessas cenas. Então, essencialmente, a gente vai estudar computação gráfica 3D e imagens sintéticas, né? Isso é uma área muito grande, né? E tem muitas aplicações, né? Desde aplicações científicas, né? Como medicina, biologia, matemática, né? Para visualização de fenômenos e objetos, né? Nessas áreas científicas, como na área de aplicação industrial, por exemplo, né? Sistemas de projeto e fabricação auxiliado por computador, né? Que inclui engenharia, arquitetura e design, e principalmente uma área que a gente foca muito, né? Porque a área de computação gráfica é muito ligada nisso, é a área de entretenimento, né? Que tem a ver com jogos, filme, né? Televisão, né? Efeitos especiais, né? Que a gente vai dar um carinho especial para esse tipo de aplicação, né? E, na realidade, quer dizer, a computação gráfica 3D ela se junta com outras áreas que a gente vê de uma maneira integrada, né? Principalmente animação 3D e agora, né, novas mídias, né? Realidade virtual, multimídia. E a gente está usando muito visão computacional nesse processo, isso vai ficar muito claro ao longo da aula, né? E isso é uma característica do avanço dessa área, né? De como que essa disciplina foi se consolidando tanto em termos, né, teóricos, né, de uma disciplina científica de pesquisa, quanto em termos práticos, né, de aplicações na sociedade, né? Então, assim, como eu falei, o curso ele vai ser de sistemas gráficos 3D com os 2 aspectos, né, os 2 lados da moeda, né? A gente vai estudar teoria e prática e, essencialmente, a gente vai procurar dividir as aulas, né, numa parte expositiva teórica, né, que eu vou ministrar, e uma parte prática ligada com exercícios de laboratório, que o Alisson vai ministrar. E, tipicamente, cada semana a gente vai ter uma aula de teoria, uma aula de prática, isso tudo interrelacionado. Então, agora eu queria falar um pouco dessa integração, né, de sistemas gráficos com como isso é usado na prática, né? Para você usar sistemas gráficos em aplicações e usar isso de uma maneira pervasiva, né? Você tem que ter padrões que façam várias aplicações se comunicarem, né? E você tem vários aspectos, né, onde os sistemas gráficos eles entram em atividades diferentes, né? Então, por um lado, você tem o que todo mundo usa hoje, né, em todos os dispositivos eletrônicos que a gente tem, né, que são gráficos interativos, né? Então, você tem toda uma parte, eu não estou nem falando aqui de interface gráfica, mas junto com a interface gráfica você tem elementos gráficos interativos que você está manipulando, né, ou no celular, ou no laptop, ou no computador, né, ou no jogo, né? E isso aí, por um lado, né, precisa de dados, né? Então você vai ter bancos de dados distribuídos, muitos deles na web, né?
e outros incorporados nos seus assets, né, no celular, no computador, né? Então, você tem essa questão, né, de fazer modelagem com esses objetos, né, visualização interativa e criar e visualizar os dados, né? E você tem um outro lado que dá uma ênfase muito grande em visualização, né, que é você, na verdade, simular câmeras reais, né? E a gente vai ver que isso tem uma ligação aí com novas áreas de aplicação e aprendizagem de máquina, né? Quer dizer, aí você tem a visualização fotorrealista, né? No sentido perceptual, e você tem uma visualização que ela é uma simulação física, né? Que vai além da visualização fotorrealista e, na verdade, a gente está simulando o processo físico, né? De tanto modelagem quanto a distribuição da luz. Então, isso serve para, por exemplo, você usar isso, né, por exemplo, que eles chamam de digital twins, né? Gêmeos digitais, né? Simular isso para fazer projetos de arquitetura, de iluminação, né, de design, né, que você precisa realmente fazer simulação física, né? E, recentemente, você tem uma integração de todas essas áreas, né, principalmente nessas áreas ligadas com novas mídias, né, de realidade virtual, realidade aumentada e jogos, né? Então, eu queria um pouco falar como é que essa área evoluiu, né, a computação gráfica começou praticamente no começo da computação. É engraçado que as coisas que a gente vai falar aqui no curso, né, que é aprendizagem de máquina, né, inteligência artificial e computação gráfica, essas disciplinas começaram na década de 50, né, 1950, 1960, né, e foram evoluindo, né, e agora elas estão integradas, né, e avançaram muito. Então, eu queria mostrar como foi a evolução dessas áreas, né, para chegar ao que a gente tem hoje, né? Então, inicialmente, a gente pode pensar que a computação gráfica tradicional ela é dividida em 4 áreas separadas, né? Então, você tem a área de modelagem geométrica, né, que tem muita matemática, né, mas é só estudar a geometria, né, de objetos, né, objetos tridimensionais, né, e isso tem toda uma área ligada com matemática, geometria diferencial, etc., né, e com engenharia também, né, projetos, né, de objetos e tal, né. E aí você tinha outra área que era a área de visualização, né, que é a área que foi se desenvolvendo e chegando num ponto de você realmente, como eu falei, você simular, né, o processo físico de tirar uma fotografia, né, a propagação da luz, captura de imagens, etc., e usar o inverso disso, que seria a visão computacional, né? E aí, quando você tem esse processo de, a partir de um modelo, criar uma imagem, né, você quer processar essa imagem. Então, você sempre teve uma área de processamento de imagem que era muito ligada com a área de processamento de sinais e a área ligada com aplicações de engenharia de sinais, né? Inicialmente, isso era processamento de imagens analógico, depois passou para processamento de imagens digitais, e isso foi desenvolvendo e conectando com reconhecimento de padrões e tal, e isso foi levando à área ligada com aprendizagem de máquina e inteligência artificial, que é a área de visão computacional, né? Então, essa área de visão computacional, você analisa imagens, né, e procura entender o que tem na imagem para criar um modelo. Então, se vocês forem ver, né, essas 4 áreas aqui, elas têm em comum, né, modelos e imagem, né? Cada um mexe com isso de uma maneira diferente, né? E vocês podem ver que essa área de visualização, ela pega o modelo e transforma ele numa imagem. E a área de visão pega uma imagem e transforma num modelo, né? E a área de modelagem, ela cria e modifica modelos, e a área de processamento de imagem cria e modifica imagens, né? Então, mas elas eram trabalhadas separadamente por comunidades diferentes que não se falavam, né? E quando as pessoas perceberam isso que eu falei, que essas áreas têm muita coisa em comum, a ideia foi integrar isso, né? Então, a computação gráfica moderna, que foi exatamente quando a gente começou o grupo aqui no INPA de computação gráfica, a gente introduziu essa maneira de trabalhar, né, de fazer pesquisa
e ensinar essa área, né? Isso há mais de 30 anos atrás, né? A gente propunha realmente de fazer um estudo, né, integrado dessas áreas todas, né, exatamente relacionando modelos com imagem, né? Então, você pode se beneficiar muito dessa integração. Então, você tem, né, modelo e imagem, e aí você tem a disciplina que transforma imagens, processa imagens, você tem modelos, que é a disciplina que processa e cria modelos, e você tem a disciplina que analisa imagens e que sintetiza imagens. Vocês podem imaginar um negócio importante aqui, é que a visão computacional é exatamente o inverso da computação gráfica, da visualização, né? E são dois problemas matemáticos relacionados que é interessante a gente estudar isso, né, do ponto de vista conceitual. Vou falar mais sobre isso depois, né? Aí, depois dessa compreensão, né, da integração dessas áreas, veio uma coisa que é a computação gráfica baseada em imagens. Aí, qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte, é que a gente está ligando com cenas tridimensionais, né? Objetos tridimensionais e imagens. Então, normalmente, a gente vive no mundo tridimensional, né? Nós somos objetos, seres tridimensionais, né? Mas o nosso sistema perceptual, o sistema perceptual humano, é bidimensional. O olho capta uma imagem, né? A gente tem dois olhos, e aí a gente consegue perceber profundidade e tal, mas essencialmente a gente vê o mundo, né, a partir de imagens, né? Então, você pode pensar que você pode fazer a modelagem usando imagens, né? Mas se você quiser fazer a modelagem usando imagens a partir de dados reais, você precisa capturar essas imagens, né? Então, a ideia é que você vai sair da aparência das coisas para modelos e algoritmos, né? Então, você tem toda uma área, né, que é a área de Image-Based Graphics, né? Que, por um lado, você pode ter o Image-Based Modeling e o Image-Based Rendering. Quer dizer, os dois processos inversos, eles são mediados, né, por equipamentos de sensoriamento e de visualização, né? Então, quando você coloca isso, você tem um poder muito grande, porque você junta, né, a matemática com as aplicações, né, através de dispositivos que lidam com o mundo real e com aplicações no mundo real, né? Isso foi uma área grande que causou muito avanço, né, nessa disciplina, né? E aí, para onde que isso leva, né? Isso leva para o que a gente vai estudar agora, que é a computação gráfica usando inteligência artificial. Quer dizer, a gente agora passa, na realidade, não de aparência para algoritmos, mas de dados para redes neurais, né? Então, todo esse processo aqui ele é perpassado por um processo de aprendizagem de máquina totalmente integrado, né? Que você tem os dados que vêm de algum sensoriamento, né? E você tem todas essas disciplinas aqui que vão usar métodos, né, de aprendizagem de máquina de maneira integrada, e isso vai estar em várias aplicações em todas aquelas áreas que eu falei, certo? Então, isso aqui que é o que a gente vai estudar aqui no curso, tá? E, para isso, a gente está ligando muito, né, na ciência, né, matemática aplicada computacional para mídias, né, e a gente vai trabalhar com a tecnologia de mídia e os avanços na tecnologia de mídia, né, e principalmente em relação à questão dos dados, né? Então, uma área que se desenvolveu muito, né, em termos de tecnologia de mídia foi o que a gente chama de imagiamento computacional, né? Porque, na medida que você tem sensores, né, inicialmente esses sensores eram sensores analógicos, né, câmeras, né, inicialmente as câmeras com sistemas ópticos e químicos, né, depois passou a sistemas ópticos e eletrônicos, né, e aí você transformou isso em sistemas inteligentes, né, que você tem um sistema óptico eletrônico com outros tipos de sensores e processamento embarcado, né? E aí isso permite fazer uma série de coisas, porque você pode imaginar que você está capturando dados do mundo real, mas não é exatamente uma imagem, é uma coisa mais que uma imagem, né? E você pode acoplar isso com sistemas de visualização inteligentes também. Então, você tem um sistema de captura
inteligente, né, que sabe, né, processar os dados do mundo real e tem sistemas que vão interpretar esses dados e visualizar de maneira muito sofisticada, levando em conta a percepção humana. Então, aqui a gente tem uma coisa forte de levar em conta a percepção humana, que é uma coisa que é interessante, né, colocar nesse processo todo, né, de machine learning, né, que a gente está fazendo machine learning para as pessoas, não é para a máquina, né? Então, eu queria mostrar para vocês esse vídeo que ele, de uma certa maneira, ele ilustra, né, o que é possível hoje. Esse vídeo já é um pouco antigo, ele tem um ano e meio, né, foi quando a Apple lançou os dispositivos dela, que tem câmeras que capturam dados geométricos, né, tanto câmeras de imagem quanto câmeras LiDAR, né, que capturam diretamente pontos, né, usando time of flight, né? Então, isso aqui é um vídeo, quando foi... esse vídeo dá para mostrar o tipo de uso que a gente pode fazer, né, em aplicações, né? Então, você vê que você tem várias câmeras, né? E você tem um scanner LiDAR, né? Ele captura imagem e pontos, né? E aí você tem aplicações, por exemplo, como realidade aumentada, né? Você entende a geometria do mundo, você tem modelos 3D e você pode colocar modelos 3D virtuais na cena real, né? E isso é uma aplicação que, assim, eu tenho isso no meu iPad, tenho isso no meu iPhone, né? E aí a gente pode ir além e usar machine learning para criar coisas, né, que vão pegar dados que já foram modelados, misturar com dados existentes e criar mundos que são imaginários, vamos dizer assim, e serve tanto para jogos quanto para outros tipos de aplicação em novas mídias, né? Isso é um trabalho de pesquisa, né? Eu vou mostrar aqui, né, esse trabalho de pesquisa da Universidade de Cornell e da NVIDIA, né? E é interessante que esses pesquisadores são de áreas combinadas de visão computacional e computação gráfica. E nota que isso aqui é uma rede neural 3D, né, que faz o aprendizado não supervisionado usando dados que já existem num jogo que é o Minecraft. Então, a ideia aqui é você traduzir um mundo para outro usando dados realistas, né? E você pega imagem, transforma imagem em 3D e você usa isso para ter um aprendizado sem supervisão direta, né? E uma parte desses dados você consegue fazer em tempo real, depois que você fez o aprendizado. Então, você nota que ele pegou o mundo do Minecraft ali, né, e transformou nesse mundo realista, né? Você nota que ainda tem um pouco da estrutura da cena dos bloquinhos do Minecraft, mas você tem os padrões, né, que ele aprendeu, né, aí de grama, da árvore e tal, né? E isso exatamente o fruto do aprendizado não supervisionado a partir, né, de dados que você colocou do mundo real, né? E aí você pode trocar, né, para a mesma cena, né, você pode mudar o estilo, por exemplo, né? E aí você pode condicionar usando imagens, porque ele aprendeu a partir de imagens, né? E aí, usando a imagem condiciona o que você pode fazer, ok? Então, isso é um tipo de coisa que a gente vai poder assim, estudar e desenvolver aqui no curso, né? Bom, então, isso é só para eu dar uma respirada aqui, até tomar uma água, e mostra assim, que exatamente essa coisa, né, é a ligação da teoria com a prática e com simulação, né? São coisas que a gente vai trabalhar muito aqui no curso, né? Quer dizer, a matemática, né, a matemática aplicada à computação e aplicações, né? E por trás disso tudo tem uma simulação, né, que é coisa que faz o processo ficar interessante, porque você tem a possibilidade de ter interação com o usuário e participação, né, do usuário, fica uma coisa dinâmica, né?
Então, agora eu queria mostrar uma coisa lá bem para frente, que isso é uma pesquisa, né, que está sendo feita atualmente, o que seriam os avatares, né, do metaverso do futuro, né, daqui a 3, 4 anos, 5 anos, né? Então, exatamente, são avatares realistas, né, usando todo tipo de simulação física, né? Então, esse é um vídeo que foi, nessa época, foi exatamente no final, isso aí foi no SIGGRAPH Asia, que é em dezembro de 2020, né? E isso entrou no curso de 2021. Né? Na época era a coisa mais avançada que tinha, ainda é uma coisa bastante avançada. Né? Na época a predição dele era 5, 6 anos, como a gente já passou 2 anos, eu falei 3, 4 anos. Né? E esse cara, o Ronaldo Malé, é o chefe de pesquisa dessa área aqui. Né? Na época era Facebook Reality Labs, hoje é o Reality Labs da Meta. Né? Hi, I'm Ronald Mallet. I'm the director of the Facebook Reality Labs research team in Sausalito. Enabling genuine remote interaction has been one of the main pillars of our AR/VR research team since its inception a few years ago. This year more than ever, we all realize the potential benefit of being able to virtually share an experience with other people, regardless of distances, for many applications of our social lives. And in doing so, it is important for our virtual selves, our avatars, to be able to be faithful representations of ourselves, indistinguishable from reality, or as expressive and unique as we want them to be. Today I want to share some updates on the various efforts that we have going on to solve that problem. One of the main thrusts is the codec avatars approach, which has been evolving over the past few years. The idea is to train a pair of coder-decoder to learn the intricate details of humans' appearance under various circumstances, so that it can be driven live from observations and produce a photorealistic rendering initially focused on the face. We can see here some of the progress being made over time with more details and faithful reconstructions around some key facial features, and lately applications to hands and even full bodies. The amount of data initially needed to train this is significant. Here's a snapshot of the Mugsy setup one has to sit in for a good amount of time to perform all sorts of facial expressions and provide relevant examples for the training set. The system has hundreds of microphones, lights, and cameras, all trying to capture in great details every nuance of one face. This is a preview of the kind of data being collected, illustrating both the density and completeness of that system, as well as the high level of details that are being captured. Once trained, the codec avatar can be driven live directly through the headset, as illustrated by this early example of Nadia, to produce a faithful photorealistic rendering. There's this big, ugly sucker at the door, and he said, "Who do you think you are, Lena Horne?" And I said, "No, but that I knew Miss Horne, like a sister, and she told me next time I was in town to come and look her up." In this example, we can see both Yasser and Danny having a discussion and what they can see of each other's. In that case, only 3 embedded tracking cameras within the headsets are used to drive the avatars. Well, what can your face do? Can you show us? Well, I've always hoped you would ask me that question. So I have some pretty good, I think, mouth movement. How about your eyes? Can you look left, right, up, down? Good. Yeah, I can do surprise. Ooh. I think one of my favorites is puffing my cheeks. The mouthwash commercial. And rolling my tongue. As I mentioned, more recent work has been looking into expanding this approach to the full body and try to learn the whole space of one's range of appearances. This time it's using a much bigger capture device called a Socio-Opticon. This video shows some early reconstructions and rendering results. Now, it's also important to look beyond just reconstructing the human body, but to consider humans in their environment. As Michael Black put it,
We're not humans in a vacuum. We're in constant interactions with our surroundings, and our actions, our reactions, and even our appearances are all tightly correlated to the world and people around us. It is therefore critical for virtual humans to have the same range of capabilities and to be as tightly integrated in their environments and interactive as we are. Ideally, we want to enable something as interactive as playing a remote soccer game with a friend, which involve a lot of emotions and expressions that are quite different than those happening, like, let's say, during a regular meeting, for example. The span of all the possible full body poses, animations, interactions, lighting, expressions is vast, even for a single subject. One way to tackle that problem is to consider a physically based approach to human tracking and reconstruction. By relying on an established set of physical priors, deformation models, dynamic simulations, light transport equations, and other mathematical models, combined with efficient machine learning networks and neural or differential rendering techniques, the goal is to design virtual humans that can have the same range of motions that we do and can adapt and react to any environment, including being properly lit to keep the feeling of realism and immersion. That approach also relies on a dynamic model of a human subject happening on the fly to capture people in the moment, as illustrated in this short video. The model should adapt in real time to either big or subtle changes happening and faithfully reproduce those. With that level of flexibility, your personal avatar should be able to perform even unusual actions that can then be visualized from any particular point of view and not be restricted in any way to preserve the full range of expressivity. One aspect of this approach is that it reconstructs a complete anatomical model with complex interacting layers like skeletal motion or cloth simulation, each of which can be independently controlled and adapted as one sees fit. It relies on a set of different techniques to estimate the structure of these different elements from different kind of input data, either regular RGB streams, depth maps, or other kind of embedded sensor information. At the core of it is an anatomically accurate real-time skeletal structure estimation and tracking system that is robust to arbitrary motions and poses and can be driven by heterogeneous input. This example is using a monocular depth sensor, for example, and showcases the range and speed of motions that can be recovered and robustness to more challenging poses with severe occlusions. It runs in real time and can go up as more than 100 frames per second. Now, the muscles layer on top of the skeleton is used to estimate the actual flow of kinetic energy, to predict incorrect motions and ensure physical contacts. For example, making sure the feet are properly laying on the floor, or there is no interpenetration from different body elements. It also provides a basis for dynamic body deformations. Like on top of these, the overall body shape needs to be accurately reconstructed, taking the clothing layers into account. So we published a few papers on this topic, especially when dealing with RGB inputs only. Last year at ICCV, we presented DenseRack. DenseRack is an end-to-end framework for jointly estimating 3D human pose and body shape from a single monocular RGB image. Here we show results obtained from PerFrame's inference on handheld videos. DenseRack is accurate and stable for the task of 3D pose and body shape inferences. One of the ways to tackle dynamic changes and also relighting is what has been done in the project TextMesh, a framework that has been presented at ECCV this year. TextMesh reconstructs geometric and apparent details of a subject in motion captured by a monocular sensor. The method runs per frame and generates dynamic details. As you can see here on the right, cloth wrinkles and change in shirts are well recovered as is moving around. We're working as well on the outer layer of cloth using a physics-based simulation approach driven light by the subject's underlying body motions and deformations, but also constrained by the observations to match them as closely as possible. The goal is to properly capture and replicate actual garments' behavior, even when complex inner structures are seeming patterns leading to a lot of self-collisions, for example, without being restricted to any predefined topologies or properties. Estimating these physical properties of the fabric to correctly drive the simulation is one of the challenges to solve, as well as correctly draping it on the body. A lot of this burden was solved by Sizer,
that was presented at the ECCV. Sizer consists of ParsNet, a model that automatically generates segment clothings, and SizerNet, a model that generates clean garments at a desired size with accurate cloth fitting. Another critical element is to do proper hair estimation, reconstructions, and data-driven simulations so that each of these layers correctly interact with each other to produce highly realistic results. Hair collides with the body and the clothing in intricate ways that need to be properly reproduced. A similar physically based approach is used to estimate the skin's main components like melanin and hemoglobin, so that proper subsurface scattering rendering effects can be done under arbitrary lighting conditions, and to guarantee that any possible skin tone can be properly captured and modeled, which is a fundamental problem to solve at scale. Complex eye caustics and proper interaction with the lights are also one of the key elements to get right, as we are highly sensitive to these areas when interacting with someone else. Once all of these elements are put together, the goal is to be able to reproduce a performance undistinguishable from reality, while at the same time being able to adapt this to different lighting environments. Now we can listen to that clip with the audio to evaluate how compelling it is getting. She's going for a medical field. I think she was interested into nursing or research in neurology. She's still figuring things out, but that's the area she's interested in. Now here's the same part from another viewpoint in a different environment without any tweaks whatsoever. She's going for a medical field. I think she was interested into nursing or research in neurology. She's still figuring things out, but that's the area she's interested in. The other ones, they have no idea yet, which is to be expected. Yeah. Teenagers. So this was a brief overview of the many challenges we've been trying to solve and the one we're looking ahead to, in order to deliver compelling, genuine, immersive telepresence experiences so that distance is no longer an issue for any kind of social interactions. Thanks a lot for your attention. Bom, então, assim, vocês veem nesse vídeo que é bastante ilustrativo do que eu falei, quer dizer, esse problema de avatares realistas, né? Ele pega praticamente todos os aspectos que a gente vai estudar aqui, e você vê a gama de modelos de simulação de detalhes, e tudo isso foi feito, né, usando essa mistura de coisas que eu falei, né, que vai desde a modelagem geométrica, né, baseada em geometria diferencial, né, até visualização baseada em simulações físicas, né, e com redes neurais, né, isso já colocado em protótipos que vão estar em aplicações no futuro, né, quando a evolução tanto, né, da teoria e da área, né, for subsidiada pela evolução da tecnologia e aplicações interessantes, né? E você vê que isso foi uma coisa que foi muito potencializada durante a pandemia, né? Porque essa pesquisa foi, né, a gente usou isso muito, nós aqui mesmo focamos muito nessa coisa, né, de metaverso e comunicação remota. Nós estávamos trabalhando de maneira remota, tínhamos reuniões no metaverso, e você tendo, né, esse tipo de fidelidade, você coloca a coisa num outro nível, né? Em termos de percepção e aplicações, né? Então, um negócio interessante para vocês verem como as coisas vão evoluindo, né? Eu queria falar o seguinte, que, na realidade, essa história continua, né? Então, amanhã, o Alisson Paz, que é o assistente do curso, né, ele vai dar uma palestra falando da experiência que ele teve, né, no segundo semestre do ano passado, né? Então, o Alisson, depois de ser assistente do curso, né, em 2021, né, ele, em 2022, aplicou para um estágio na Meta, né, e foi selecionado, né, assim, de um grupo muito grande, foi selecionado e foi, na verdade, selecionado para um estágio especial de 6 meses. Ele passou todo o segundo semestre lá, né, no Meta Reality Labs, exatamente esse grupo que estava fazendo essa pesquisa. Então, ele estudou essa pesquisa e foi para lá
né, trabalhar nessa pesquisa, né, e amanhã ele vai dar uma palestra contando a experiência dele, né, e exatamente esse cara aqui que a gente viu no vídeo, né, era o supervisor dele no estágio da Meta, né, e no final do ano passado teve o MetaConnect 2022, né, enquanto o Alisson estava lá, foi em outubro, né, que isso aqui é o avatar do Mark Zuckerberg, e o Alisson trabalhou nesse demo, né, que o Zuckerberg usou no keynote speech dele do MetaConnect. Então, stay tuned para o seminário, a palestra no seminário do Visgraph que o Alisson vai dar amanhã, né? Bom, então agora eu queria fazer uma pequena pausa também para tomar uma água e entrar na última parte da aula. Na verdade, na penúltima parte da aula. Então, eu queria agora falar um pouco da conceituação que a gente vai usar aqui no curso, né? Então, falar de conceitos básicos que a gente vem desenvolvendo durante todo esse tempo que a gente vem fazendo pesquisa aqui na área de matemática aplicada computacional para mídias aqui no INPA e no Laboratório Visgraph. Então, vou falar de dois conceitos muito importantes, né? O primeiro é o paradigma dos 4 universos e o segundo é o conceito sobre objetos de mídia, né? Então, o que é o paradigma dos 4 universos? O paradigma dos 4 universos é, na realidade, uma conceituação dessa área de matemática aplicada computacional e, especialmente, para mídias, né, que a gente desenvolveu aqui, né, já há bastante tempo, né, quando a gente começou o grupo, né, isso aí é a referência de um artigo que a gente publicou em 1995 falando disso. E qual é a ideia? Quando você tem matemática aplicada computacional, né, você tem que lidar com 4 níveis de abstração, né, que é o universo físico, porque a gente está falando de aplicações no mundo real, né, o universo matemático, que a gente está modelando isso usando matemática, o universo de representação, que a gente tem que aprender representação de modelos que sejam manipuláveis e implementáveis, né, e o universo de implementação, porque a gente tem que colocar isso nas aplicações no computador, né? E existe uma relação muito importante entre esses níveis. E você tem que entender cada nível em sua especificidade e entender como é que eles se relacionam, né? Então, a ideia que eu queria, só para vocês terem uma noção concreta disso, é pegar um conceito que é importante, né, na vida real e em matemática, que é muito simples, dá para ver bem, né, o que significa isso, né, que são números, né? Então, se a gente for pegar e olhar números, né, no universo físico, no universo matemático, no universo de representação e no universo de implementação, a gente vai ter o seguinte: no universo físico, a gente vai usar números para representar quantidades escalares, né? Por exemplo, o comprimento de um objeto, né? A área de uma região, né? Então, isso é representado por um número, né? E a gente, para ter fidelidade e ter um modelo matemático que reflete o que tem no mundo real, a gente vai querer usar números reais, né? Sem trocadilho, né? Mas exatamente, a gente precisa de números reais. Pode usar números inteiros para algumas coisas, mas, em geral, você quer números reais, né? Então, tem toda uma teoria matemática, teoria de números, tal, que é ligada com isso, né? E a gente entende isso muito bem, né? Só que isso números reais é um conceito, né, abstrato, né? E a gente precisa de uma coisa concreta, que é uma representação, né? Então, a representação que é usada para números reais é a representação de ponto flutuante, né? E essa representação você pode analisar ela, né, porque ela é discreta, né, é finita, e você pode ver uma série de propriedades e ver como ela se relaciona, que é uma representação de ponto flutuante de um número real, né? Nota que tem uma perda aí, né, que a gente está passando de um conceito, um objeto contínuo, para um objeto discreto, né? E a partir dessa representação a gente consegue criar um padrão, né,
que é o padrão I3E para números de ponto flutuantes, né, que é o que é implementado nos processadores que a gente usa, né? Então, você tem, né, o número de ponto flutuante de precisão simples, de precisão dupla, e, essencialmente, o que você está representando é o expoente e a mantissa da representação de ponto flutuante. E aí você já tem outras especificidades que tem essa passagem aí, né? Você tem também uma perda de resolução, porque você pode ter a precisão simples ou precisão dupla. Então, entender como é que essas coisas se relacionam é muito importante. E esse exemplo é o mais simples possível. A gente depois vai querer tratar com coisas muito mais assim, complexas e com um nível de abstração maior, né? Mas entender essas relações é fundamental. Quer dizer, então, as questões que a gente tem que estudar aí é, primeiro, entender cada nível de abstração, entender os objetos nesse nível de abstração, estudar, né, essas características para, a partir daí, poder entender a relação entre esses níveis. Quer dizer, como é que você mapeia, né, um nível no outro, né? Saber quais são as equivalências e perdas que tem quando você faz isso, e aí você tem um processo que é controlado, quer dizer, porque, no fundo, o que você quer ter uma equivalência no que você implementa, que vai chegar no mundo físico, com o que existe no mundo físico. Então, só esse controle dessa relação entre esses níveis é que vai permitir você ter exatamente esse controle, se fazer uma simulação e a simulação ser precisa, né, e ter uma acurácia em relação ao mundo real, né? E agora, então, eu queria passar para os objetos de mídia, né? E aí essa ideia do objeto de mídia é um negócio que é simples, mas é muito poderoso, porque exatamente a ideia é você conceituar o que a gente vai trabalhar, né, em matemática aplicada computacional para mídias, né? Então, a gente quer objeto de mídia, né? Então, objeto de mídia, matematicamente, né, em termos conceituais, simplesmente é um par, né? É UF, né? E a gente está imaginando o seguinte, que esse objeto de mídia ele tem um suporte, né, e tem propriedades. Então, o suporte ele vai definir qual é a forma e a geometria do objeto de mídia. E as propriedades, na realidade, vão definir os atributos e a aparência desse objeto de mídia. Então, a gente imagina que esse U é um domínio, né, um suporte, né, geométrico, né? E F é uma função genérica, né? É uma função que vai exatamente desse domínio, né? Que está contido num espaço, para simplificar, a gente pensa num RM qualquer, e vai num espaço Rn, que seria esse espaço de propriedades, né? Então, ele vai, né, de um domínio onde você tem o suporte, que seria, né, para um espaço de atributos, né? Então, isso aí você consegue mapear para qualquer objeto de mídia que a gente vai trabalhar, né? Aqui eu estou dando um exemplo, né, de uma região, né, do plano, né, que é a parte que você for ver aqui, ele tem um polígono aqui, né, que tem, né, um bordo e tem o interior e tem uma textura no interior e o bordo tem uma cor, né? Então, aqui, né, o U aqui seria esse domínio, né? Os atributos seriam a cor e a textura, e são mapeados em partes diferentes, né, desse suporte, né, dessa geometria, né? E esse conceito que é importante é um conceito unificador, porque qualquer coisa que a gente for trabalhar, né, você pode modelar dessa maneira, né? Desenhos, né, imagens, superfícies, volumes, né? E se a gente colocar tempo, né, objetos dinâmicos, né? Isso também foi um trabalho que a gente publicou um pouquinho depois daquele trabalho do Paradigma dos Quatro Universos, em 1996. Então, esses dois conceitos, eles perpassam tudo que a gente estuda aqui, pesquisa, né, aqui em computação gráfica no laboratório Visgraph, né? Então, para dar um exemplo concreto aqui de coisas que a gente vai usar aqui no curso, começando por imagem, né? Imagem tem uma coisa interessante, porque, se for ver, a imagem, a forma, né, é muito simples, né? Então, esse domínio U, você pode imaginar que é um quadrado unitário, né? Só que a função de atributos, né, os atributos são muito complicados, né? É uma função complexa, né, que, no caso ali, vai dar exatamente o que tem em cada
pontinho desse domínio, né? E aí a gente está mapeando aqui, pensando, por exemplo, né, numa imagem que é tricromática, né? Então tem os canais RGB, tem cor, e pode ter uma densidade ou uma transparência, né, que é esse alfa aqui, né? Eu poderia colocar outras coisas, por exemplo, como a profundidade, etc., né? Então, essa função f, que toma valores em u, ela é muito complicada e o domínio é muito simples. Então, o jeito de estudar isso é né? Por outro lado, se eu quiser definir uma geometria, eu vou definir a geometria também com uma função, né? E aí o meu domínio, por exemplo, se eu definir uma função paramétrica, né? Eu tenho um domínio aqui que é esse domínio onde eu tenho variável t, né? E tenho, por exemplo, tenho a mesma forma, eu posso definir ela de maneira paramétrica e de maneira implícita. Isso a gente vai ver aqui no curso mais à frente, né? Então, dando o exemplo aqui do círculo unitário, né? Então, eu posso pegar essa função g de t, né? Que exatamente dá as coordenadas de cada ponto do círculo, né? Usando funções trigonométricas, né? Seno e cosseno. E aqui você vê que tem também um elemento ligado com a topologia, porque eu estou imaginando que esse θ aqui, na realidade, está definido, né, na realidade, no intervalo 0 a 2π, mas o 0 é igual ao π, né? Então, essa função aqui exatamente pega a topologia do círculo, né? Por outro lado, eu posso definir a geometria de um círculo unitário usando uma descrição implícita. Então, posso, por exemplo, usar uma função de distância generalizada, né? Então, um círculo unitário, né, de raio 1, é o conjunto de todos os pontos que tem distância 1 da origem, né? Então, é dado por essa equação aqui, quer dizer, os pontos que satisfazem essa equação, né, x² mais y² menos 1 igual a 0, né, são os pontos do círculo. Então, a gente diz que o círculo é uma curva de nível 0, né, dessa função, e é dado de uma maneira implícita, né? Então, você vê que aí, né, na verdade, a geometria ela é complexa e ela está ligada com como você vai definir, né, a forma, né? E nota que eu poderia colocar uma cor aqui, né, no círculo, né, colocando atributo junto com essa definição da forma, né? Que é exatamente esse caso aqui 3D, né? Já no caso 3D, né, de uma estátua, né, que eu posso imaginar que a forma, né, ela foi gerada, né, por um objeto que existe, né, uma estátua, né, e eu escaneei ela, tem os pontos dela e posso definir tanto paramétrica quanto implicitamente, né, tem um objeto sólido, e eu caracterizei esse material de mármore, né, e tenho a função de reflectância, né, do mármore que está associada a cada ponto dessa superfície. E a gente consegue fazer simulações, né, e ter visualizações desse objeto real, né, de maneira muito precisa, com exatamente esses mesmos conceitos, né, de objeto de mídia, né? Então, quais são as questões que a gente precisa para estudar isso, né? Então, a primeira questão, né, é como definir, né, esses elementos que são estruturais no objeto de mídia. Quer dizer, a gente tem ali, né, a função de atributos, né, que é o modelo, né? A gente tem o suporte geométrico, que é o domínio dessa função, e tem o espaço de atributos, né, que é o contradomínio. Então, como a gente vai definir isso, né? Então, você tem modelos matemáticos para fazer isso, eu já mostrei alguns, né? Então, você tem assim, modelos matemáticos determinísticos, né? Então, você você pode imaginar essa função, né? Então, essa função, né, você pode definir um único objeto, né, no caso, né, um polígono, aquela estátua, né? Então, e ter um modelo matemático é uma função determinística ali, né? Mas se você quer estudar uma classe de objetos, né, que a gente vai ver isso muito em inteligência artificial e machine learning, né, aprendizagem de máquina, né, você, na realidade, vai ter que modelar, né, uma distribuição de probabilidade, né, um processo estocástico, né, que vai modelar, né, as características, né, estatísticas, né, desse objeto, inclusive podendo fazer
assim, amostrar essa distribuição de probabilidade para criar novos objetos, né? E você pode, finalmente, ter um modelo matemático procedural, né? Que aí você tem uma coisa dinâmica ali, né? Que aí você pode incluir simulação e coisas assim, onde você vai ter, né, geradores e operadores, né? Você vai ter uma álgebra em cima desses objetos de mídia, né? A representação vão ser expressões nessa álgebra, e essas expressões vão ter um caráter computacional, né? E pode estar ligado com simulação, né? Então, como você vai trabalhar com isso, né? Quer dizer, importante, quer dizer, como eu falei, a gente está trabalhando com matemática aplicada computacional, né? Então, a gente tem que ter uma representação e tem que ter computação. Então, a questão é como você vai computar com esses objetos, né? E como, dado uma representação, você vai poder converter de uma representação para outra, né? Levando em conta os modelos matemáticos associados, né? E também como trabalhar com modelos híbridos, né? Vocês viram na apresentação lá do Malé que ele fala, né, que eles usam para um avatar vários tipos, né, de elementos e modelos, né, para representar o corpo humano, a face, etc. Né? Então, isso aí tudo vai entrar aí, né? E aí, pegando a matemática disso, você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar que você tem, né, objetos de mídia, operadores sobre esses objetos de mídia, então você vai ter espaços de objetos de mídia, né? E aí você vai ter operadores que vão trabalhar nesses espaços de objetos de mídia, né? E vão mapear um espaço no outro, né? E vão operar em cima desses objetos, né? Então você tem os operadores que são intranível e internível, né? Então, quando esse espaço, né, O1 é igual a O2, né? Então o operador é um operador intranível, né? Mas quando são espaços diferentes, né, ele é entre níveis, né? E isso aí está ligado com o modelo e com a representação, e a gente vai explorar muito isso, né, em termos conceituais e práticos, né? Então você pode imaginar o que a gente vai fazer aqui, estendendo aquele primeiro modelo que eu mostrei lá no começo, né? A gente, na verdade, vai pegar aquilo e imaginar que a gente tem, né, imagens e modelos que são objetos de mídia, né? E você vai ter operadores nesses espaços de modelos, no espaço de imagem, né, que vão manipular esses modelos, né, e essas imagens, e você vai ter operadores que vão trabalhar mudando do espaço de modelos para o espaço de imagens e do espaço de imagens para o espaço de modelos. Então, esses operadores são os operadores que vão implementar aquelas disciplinas que a gente viu ali, tá? E aí isso aí vai implicar uma porção de problemas matemáticos interessantes, porque aí você tem problemas diretos, né? Que estou imaginando aqui que esse T é um operador, né, no espaço de objetos de mídia, o X e o Y são objetos de mídia. Então, eu tenho problemas diretos, que é esse aqui. Eu tenho, né, o T tem o X e eu quero calcular o Y. Então, é simplesmente aplicar o operador, dar o objeto e vou ter o resultado. Então, a visualização é essencialmente um exemplo de um problema direto, que o X é uma cena, né, que tem geometria, iluminação, câmera, né, e o T é um operador de visualização, né? Então, quando eu aplico o T no X, né, eu vou ter o Y, que é a imagem visualizada, né? Por outro lado, eu tenho exatamente o problema inverso, como eu falei, a visão computacional é o inverso da computação gráfica, né? Então, eu posso ter dois casos aqui de problema inverso ligado à visão computacional, né? Um que é reconhecimento de objetos, quer dizer, então eu tenho, na realidade, um sistema de aquisição e tem uma imagem, né, que foi capturada, e eu quero achar um X, né, tal que o T de X é igual àquela imagem, né? E esse X, no caso de reconhecimento de padrões, que é uma coisa mais simples, é um template, né? Então, uma maneira de fazer esse reconhecimento seria eu experimentar vários X e ver qual que se adapta melhor a esse Y, né? Então, esse é um problema inverso e certamente é bem mais difícil do que o problema direto, né? E o outro problema que é básico, e a gente vai falar um pouco disso no curso,
é o problema de calibração de câmera, né? Que aí, nesse caso, eu não tenho operador e tenho, na realidade, um modelo, né, do que seria, né, o objeto real, e tenho a imagem capturada, que seria o padrão transformado, né? E aí, o que eu quero é calcular a transformação que a minha câmera faz no problema direto, né? E aí, no caso, a gente vai ver que, no caso de uma câmera modelada por como se fosse uma câmera de furo, né, que é a câmera pinhole, né? Esse modelo matemático é uma transformação projetiva. Então, quero inferir uma transformação projetiva conhecendo um padrão de calibração e a imagem desse padrão de calibração, tá? Bom, então isso aí é a parte conceitual que a gente vai ver no curso, né? Então, agora eu queria passar para assim, o curso propriamente disso, como que vai ser o curso, né? Então, assim, eu vou usar muito a página do curso. A página do curso é essa aqui, né? Bom, vocês já devem ter visto porque está anunciado, etc., né? E eu vou atualizando ela assim, à medida que o curso for sendo ministrado, né? Então, agora eu queria passar exatamente para assim, o que tem na página, como é que a gente vai usar, como é que vai ser a dinâmica do curso. Então, essencialmente, a gente vai ver aqui assim, algumas coisas, né, básicas, né, como é que são as aulas, a parte de material, né, adicional, de leitura, projetos, avaliação e outras coisas, né? Só para terminar e para mim não esquecer, né, eu queria dizer o seguinte, que a próxima aula, né, para vocês que estão vindo aqui presencialmente, ela vai ser remota. Normalmente eu iria dar a próxima aula e seria uma aula como essa aqui, mas eu preciso fazer tenho que ir no hospital aí para um procedimento médico, né, da minha esposa, e eu pedi para o Alisson dar aula para mim. Então o Alisson vai dar uma aula teórica, né, na plataforma Zoom. Então vai ser no mesmo horário, tudo certinho, mas vai ser dada pelo Alisson. E aí depois a gente vai entrar no esquema que a gente vai ver aqui, né, como vão ser as aulas normalmente, né? Então, aqui eu passei para a página do curso, né? Só para passar e mostrar tudo para vocês. Primeiro tem esse link aqui da descrição do curso, para vocês verem a evolução do curso, esse curso começou, né, em 97 e foi evoluindo até esse ano, né, 2023. Né? Aí você vê que assim, a gente foi passando por várias coisas, todas aquelas coisas que eu falei da evolução, né, da computação gráfica, a gente passou aqui nesse curso, né? E aqui tem, na verdade, as páginas dos cursos, estão todas no ar, e aqui tem os projetos que foram feitos em cada ano, vocês podem entrar aqui e ver, né? Então, isso é a primeira coisa. Aí, a segunda coisa, quer dizer, bom, tem a minha página e o e-mail do Alisson, depois vou botar aqui a página dele também, né? Na minha página aqui tem uma porção de coisas que vocês quiserem olhar, podem olhar, e também tem, na verdade, link para o curso aqui, que aqui nas atividades atuais tem aqui o link para o curso, né? E qualquer coisa assim, de contatos com o Alisson e comigo, por e-mail, e a gente, comigo até por telefone, se tiver alguma coisa urgente, na minha página tem o telefone e tal, né? Então, em princípio, quer dizer, as aulas todas vão ser terça e quinta de 1h30 às 3h, né, nesse formato híbrido, né? E aí, tipicamente, a gente vai ter uma aula presencial aqui, né, no auditório, né, que vai ser aula expositiva teórica que eu vou ministrar, e a aula prática, ela praticamente toda semana vai ser remota, porque quem vai dar vai ser o Alisson, como vai ser essa semana também, e o Alisson ele está entre o Rio e São Paulo, e aí e também porque como vai ser uma aula prática usando o computador, para ele é melhor ele trabalhar no computador dele mostrando as coisas e tal, e aqui seria um pouco mais complicado, né? Então, essencialmente, vai ser um dia aula presencial aqui e outro dia aula remota, né? E aí eu vou falar um pouco mais como é que vai ser a dinâmica, a sequência das aulas e tal, né? Bom, isso aqui era só para quem fosse se inscrever no curso, né? Que é a página do ensino, mas assim, a gente já passou dessa fase aqui.
Então, uma primeira coisa que eu queria mostrar, que eu depois vou atualizar mais aqui, já tem uma boa base, é essa parte de material, né, de estudos, né? Então, essencialmente, aqui eu dividi em algumas áreas. Tem essa primeira área aqui de livros de texto, né? Que esse primeiro livro aqui é um livro que, na verdade, foi escrito para o curso, né? Você vê aqui que é um livro que chama Computação Gráfica, Teoria e Prática. Esse livro aqui é o livro de teoria. Tem um outro livro, que é um livro de prática, que a gente usava aqui no curso, que agora eu não estou usando mais, porque eu estou usando Machine Learning, né? Esse livro aqui é o livro do Matt Farr, né? Que ele fez com esses 2 colaboradores aqui e com também participação lá em Stanford, né? Do Pat Hanrahan, que começou num curso lá em Stanford, né? Quer dizer, esses 2 livros eles usam um conceito que é o chamado conceito que foi um conceito introduzido pelo Donald Knuth, né? Que é de Literate Computing, né? Então você tem um software associado com a documentação desse software e tipicamente com conceitos, né? Então, tanto eu quanto o Matt Farr, nós escrevemos esses livros a partir de um curso, e o curso tem um software que é usado para o ensino, né? Hoje eu estou dizendo, eu não uso mais esse software, que agora a gente está usando o Machine Learning, mas tanto eu quanto o Matt Farr usávamos isso, né, para dar cursos, né? E esse livro aqui, Multiview Geometry, é um livro do Hartley e do Zisserman, que é o livro de fotogrametria, reconstrução 3D, né, que é muito importante, tem toda a teoria disso. Então, esses 3 livros aqui, né, esse meu livro tem uma parte mais matemática e geral de computação gráfica, esse livro aqui do Matt Farr tem a parte, né, de simulação e visualização fotorrealista, né, e esse livro aqui tem a parte toda de reconstrução 3D e tal, né. Aí aqui, né, você tem livros, texto também de aprendizagem de máquina. Então, esse livro Deep Learning é considerado assim um livro clássico, né, que é do Ian Goldfellow, do Yoshua Bengio e do Purville, né. O Yoshua Bengio foi um dos que ganhou, né, o prêmio Turing, né, pelo trabalho em Machine Learning, né. E o Ian Goldfellow é o cara que fez, né, todo o trabalho, né, de GANs, né, de rede generativa adversária, né? Esse livro é muito bom, né? Aí tem esse outro livro que é Matemática para Machine Learning, né? Que é um livro interessante porque cobre vários aspectos, assim, né? E esses 2 livros aqui têm o PDF, né? Na verdade, todos esses livros praticamente têm o PDF. Só o meu livro, que infelizmente não tem o PDF, mas tem na biblioteca, né? E aí tem esse livro aqui, quer dizer, Linear Algebra and Learning from Data, né? Que é um livro do Strang, que é muito bom, né? E eu recomendo, assim, é fantástico, né? E ele também, eu acho que não tem o PDF, mas tem vários capítulos disponíveis, né? Então, isso aí são livros-texto. Aí aqui você tem essa parte de surveys, que eu procurei colocar surveys que dão porque como essa área é muito nova, né, para ter uma visão geral das técnicas mais avançadas, tem artigos que fazem um survey da área, né? Então, você tem primeiro esse survey de Deep Learning, que a gente, inclusive, vai usar em algumas aulas, né, que é exatamente do LeCun, do Bengio e do Hinton, né, que são os 3 que ganharam, né, o prêmio Turing pelos avanços, né, dessa área de Deep Learning, né, que dá toda a conceituação, vale a pena ler, muito bom, né? E aí você tem assim, vários surveys de partes diferentes, né, que a gente vai estudar aqui, né, ligado com Machine Learning para objetos de mídia tridimensionais, né? Então, aqui você tem, né, um que é geral, porque esse survey, um Deep Learning para Different 3D Data Representation, ele exatamente pega, a gente vai ver que você tem várias representações dos dados 3D, e aqui ele vai mostrar os avanços em cada modalidade de representação. Aí aqui você tem um que é só para nuvens de pontos, tá? Aí você tem outro aqui que é só para, no caso,
grafos que é igual a malhas, né, de polígonos e tal, né? E aí você tem isso aqui que é fundamental vocês darem uma olhada. A gente vai ter uma aula só sobre isso, né, que é essa área de Geometric Deep Learning, né? E aqui você tem as estruturas básicas, né, que são exatamente grades, grupos, grafos, geodésicas, né, que é do Brunat, do Bronstein e esses outros coautores. É fantástico isso aqui e é bastante importante, né? Aí, na parte de visualização, né, você tem esse aqui, que é o State of the Art Neural Rendering, que a gente vai ver mais para o final do curso, que é sobre NeRFs, coisas assim. E aqui você tem, né, aqui é uma dissertação de mestrado, né, do Daniel, que está terminando o doutorado agora, assim, no mês que vem, né, e que é um bom resumo, né, que tem um lado teórico e prático de redes generativas adversárias, né. E uma coisa que eu coloquei aqui nessa parte é ligado com wavelets e deep learning. E aqui são duas palestras do Stefan Mallat, né? Que isso aqui é um paper dele, né? Sobre ligar as redes convolucionais com wavelets, né? E aqui ele fala, é uma palestra geral muito bacana, né, de redes neurais profundas, né, e aprendizado de dados de dimensão alta, né. E aqui na verdade, isso aqui são as notas de um curso que eu dei no SIGGRAPH por vários anos. Depois ele foi escolhido para ser um dos livros da coleção Springer do INPA, né, e aqui tem as notas do curso. E também tem coisas interessantes aqui da gente usar. E essa última referência aqui, na verdade, são algumas notas sobre filtros e transformadas de sinais que podem ser úteis para algumas coisas que a gente vai fazer, né? Então, isso aqui é a parte de material de leitura, né? E vocês vão ver, acompanhando o curso, o que tem a ver com cada parte assim, do que a gente vai estar ensinando, né? E aí tem essa parte de software, que essencialmente aqui, em termos gerais, são softwares gerais, né? Então você tem aqui o Python Colab, que o Alisson vai falar um pouco disso, né, na próxima aula, né, que é a parte mais geral. Aí você tem o PyTorch, né, que o Alisson também vai falar bastante disso. E aí essa parte aqui do OpenCV e o Qt é para coisas ligadas com visão computacional e interface, né? Então são plataformas de softwares gerais para a gente desenvolver coisas 3D. A parte 3D vai ser específica, eu vou falar um pouco mais para frente, né? Aí você tem essa parte, né, de dados, né? Então a gente vai querer, para aprender a partir dos dados, quer dizer, você tem, por um lado, dados de modelos, que você vai aprender os modelos, né? Você tem dados de cenas, que muitas vezes você tem a cena 3D e já tem pares de cenas em imagem, né? E você vai ter dados que você vai ter imagens RGBD, né? Então, aqui, na verdade, cada coisa dessas é um PDF que tem um resumo de todos os dados que a gente, assim, eram relevantes no ano passado, né? Então, esse aqui é um pouquinho mais antigo, né? Porque eu usei esse, mas é também atual nesse sentido, né? E aí tem esse material, que isso aqui é um negócio que é legal vocês darem uma olhada, que isso aqui, na verdade, eu usei numa aula antiga, e ele é interessante porque ele tem muitas referências aqui, cursos, tutoriais, bancos de dados, né? Então, isso aqui é interessante vocês darem uma olhada, né? Então, agora eu vou passar só para esse final aqui de recurso, que está ligado com o material do curso. Essa página aqui tem cursos, né, tem workshops, seminários, tutoriais e portais, né, ligados com o curso. Então, aqui são cursos em outras universidades, na mesma linha do que a gente está dando, né? Então, tem esse aqui, Machine Learning Meets Geometry, que é na Universidade da Califórnia de São Diego. Tem esse que é em Stanford, né, Machine Learning for 3D Data. Tem esse aqui que é mais de visão computacional, que é na Universidade de Michigan, mas é muito bom, né? Tem esses dois aqui, Introduction to Deep Learning, né? E esse Numerical Methods for Vision Computing Machine Learning, um do MIT, do outro do GPFL, que é
um curso mais geral de visão computacional e machine learning, né? E aí você tem uns workshops e seminários, né, específicos, né? Então, esse aqui do CVPA de 2020, né, foi o primeiro importante workshop sobre essa área, né? Deep Learning, Geometric Shape Modeling and Reconstruction, né? E esse seminário de Geometric Processing for 3D and Computer Vision. E aí você tem esses tutoriais aqui, quer dizer, um do SGP de 2021, outro do SGP de 2020 e outro do CVPA 2017. Tem coisas muito boas, né? E você tem esses portais, né? Que é esse de 3D Machine Learning, né? Que tem muita coisa aqui, né? Aí tem esse outro, que é Geometric Deep Learning, que isso aqui, na verdade, é um portal que é ligado com aquele survey e com o curso que eles deram, e a gente vai falar disso numa das aulas, tá? Então, tem material base aqui, mais do que tem lá, interessante olhar, e tem esse de Holistic 3D Reconstruction, que também é interessante. E aí, esses resources aqui, exatamente o que eu falei, a parte específica, né, de Machine Learning para 3D, a gente vai dar o curso todo em cima do PyTorch 3D. Né? Então, toda a parte prática, o Alisson vai usar como base a plataforma do PyTorch 3D, né? E ele complementa aqueles recursos, né, de software básicos, né? Então, o Alisson vai falar nisso nas próximas aulas, né, de prática, né? Exatamente tem, né, o PyTorch 3D e esse PyTorch Geometric, que já é uma outra implementação diferente dessa do PyTorch 3D, né? PyTorch 3D é da NVIDIA, né? E aí você tem, né, o TensorFlow 3D, né, que é da Google, né? Aí você tem esse TensorFlow Graphics, você tem o Kaolin, que também é da NVIDIA, e você tem o Open3D e esse Unity Barracuda. A gente vai usar principalmente o PyTorch 3D, mas esses outros são interessantes de vocês olharem e considerarem, né? E essa página aqui de ETC, eu vou, ao longo do curso, colocando coisas interessantes aqui, né, para vocês analisarem e verem, né? Então, por exemplo, essa parte aqui do CoMap é um negócio que é usado, né, em algumas técnicas, né, de reconstrução 3D, né? E aí tem, tá vendo, esse Omniverse Kaolin App, ligado com o Kaolin, né? E aí, assim, a gente aqui vai colocar coisas ligadas com isso à medida que o curso for andando, e aqui tem uma base, né, do ano passado e do ano retrasado, né? Então, agora, para fechar, eu queria passar para a parte, assim, né, de como vai ser a dinâmica do curso. Então, a ideia é o seguinte: a gente vai ter, né, a parte prática e a parte teórica. E aí eu fiz o seguinte: essa página aqui, que é a programação das aulas, eu fiz o seguinte: eu fui marcando por dia, né, e o que vai ter em cada dia, e onde tem esse asterisco aqui são aulas que vão ser práticas e vão ser remotas, e as outras vão ser híbridas, né, e vão ser híbridas aqui, vão ser aqui no auditório e pelo Zoom, né? Em geral, quer dizer, as aulas expositivas eu vou ministrar e as aulas práticas o Alisson vai ministrar, e algumas aulas a gente vai falar junto, né? A exceção que eu falei é essa aula de AI Graphics, o Alisson vai dar essa aula, né? E aqui eu tinha colocado um bloco, né? 14 e 16, todas as outras por um dia só, né? Então, e a ideia das aulas, como é que é o esquema das aulas? Quer dizer, tanto as aulas expositivas quanto as aulas práticas, a ideia é o seguinte: a gente tem vídeos dessas aulas, né? E, na verdade, não só isso, como das aulas práticas, tem um material todo descrevendo as aulas aqui, quer dizer, porque cada aula prática vai estar associada, em geral, com um assignment. Tem algumas que não vão ter assignment, mas a maioria delas vão estar associadas com assignment, né? Então, eu vou começar pelas aulas conceituais, né? As aulas conceituais, né, aqui, se você clicar aqui, você vai, né,
num vídeo, né? Na verdade, esse vídeo aqui, assim, vocês não vão usar porque eu estou dando uma aula diferente dessa aula aqui, mas se vocês até quiserem ver como é que foi a aula, né, de 2021, né, e 2022, essas duas aulas estão na web, né, e vocês podem olhar. Então, a ideia é o seguinte, aqui, como é que vai ser a dinâmica das aulas? A ideia assim, que vai ser muito participativa, então vocês vão se beneficiar mais do curso do que quem assistiu o curso pela primeira vez quando a gente gravou as aulas. Porque a ideia é assim, antes da aula, vocês assistem os vídeos, né? Tipicamente, para cada aula expositiva, vão ter 2 vídeos, né? Que era da aula de terça e de quinta, né? E aí, numa das aulas, por exemplo, na próxima semana, né? No dia 23, que vai ser uma quinta, eu vou falar de Machine Learning e Deep Learning. Então, tem um vídeo de Machine Learning e um vídeo de Deep Learning, né? E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um resumo dos tópicos importantes dessas 2 aulas, né? E discutir com vocês. Então, vou supor que vocês assistiram os vídeos, eventualmente leram algum material adicional, e aí, para a aula ter uma dinâmica legal, né, o que eu vou fazer é assim, né, eu vou puxar discussões e vou pedir para vocês puxarem discussões, tá? E também para garantir que todo mundo vai participar e está preparado para participar, vai ser uma coisa assim meio assim, sem muita programação. Quer dizer, pode ser que eu vou pedir para, por exemplo, chegar a pedir para o Rodrigo, fala sobre o assunto tal, né? Aí a gente puxa uma discussão, ou eu pergunto uma coisa, ou vocês lançam uma dúvida. Então, vai depender muito de vocês também, como que vai ser a dinâmica do curso, né? E aí eu acho que isso aí vai ser um negócio muito rico. Eu experimentei isso, né, no ano passado, no curso de processamento de imagem e visão computacional, e funcionou muito bem esse esquema, né? Porque dá para a gente ter discussões de alto nível, né, em cima de uma coisa que a gente está estudando, né, e vocês meio que vão controlar a dinâmica do curso, né? Isso para a parte conceitual, que vai ser mais de discussão e eventualmente até a gente pode trazer temas, né, mais atuais, assim, né, e indiretamente relacionados com o curso para discutir no final da aula, coisas assim. Então, vai permitir essa interação entre a turma toda e os instrutores, eu e o Alisson, né? Já os cursos, as aulas práticas, né, tipicamente tem isso aqui, quer dizer, você vai ter, né, vou dar o exemplo da próxima aula, né? Então, aqui a próxima aula é um exercício, né, sobre o PyTorch, né, e aprendizagem de máquina, que o Alisson preparou, né? E esse aqui, na verdade, não tem solução dele, porque assim, ele preparou para esse ano, especialmente, né? Então, a ideia é que ele vai mostrar o exercício, explicar o que é, o que vocês têm que fazer, e vocês vão implementar. Então, tipicamente, tem um notebook em Colab, né? E vocês vão pegar isso aqui, seguir o exercício, e aqui, está vendo? Ó, a data que vocês têm que entregar, etc., não sei o que lá, tal, né? E aí vão enviar para a gente, né? E a gente vai avaliar, né? E tem várias referências aqui, tá vendo? Então, isso aqui já tem, né, tem uma referência que é os slides do Daniel, que exatamente, uma época ele foi assistente do curso, depois que ele terminou o mestrado, e isso aqui são os slides que ele deu na aula, né? Aqui tem um link para um vídeo, porque o Alisson tem um canal, né, de programação dinâmica, e aquele é um vídeo que fala sobre o uso do Colab, né? E aí tem esse tutorial de como você treinar um classificador, né? Então, aqui já tem tudo para vocês trabalharem nesse assignment concreto, né? E os outros, né? Por exemplo, esse aqui, por exemplo, Introdução para o PyTorch 3D, né? Esses aí, na verdade, são novos exercícios, novos assignments que foram atualizações dos exercícios originais. Então, todos eles têm um vídeo associado que vocês podem olhar, né? Como é que funcionava essa parte prática, né, nos cursos nos anos anteriores. Quer dizer, numa aula, a gente passava um assignment e corrigia o assignment da aula anterior.
né? Então, se vocês forem olhar na frente, né, vocês vão ver a solução do assignment, né? Não vai ser exatamente a mesma solução, porque o Alisson está mudando, atualizando esses assignments, vai ser parecido. Então, se vocês querem realmente aproveitar o curso, né, nessa parte prática, o que eu sugiro? Quer dizer, vocês veem o assignment, né, leem, fazem o assignment, e depois vocês olham a solução. E aí, na aula, né, na interação com o Alisson, o que ele vai fazer é, na realidade, tirar dúvidas, né, sobre o próximo assignment ou o assignment anterior, e aí vocês vão dizer o que vocês fizeram, e também vocês vão ter um pouco essa noção assim, de como é que é a melhor maneira de lidar com essa parte prática, né? E, assim, uma coisa que eu acho que é importante vocês perceberem é o seguinte, vou falar um pouquinho sobre como seria o sistema de avaliação que a gente vai usar aqui, né? A ideia é que esse curso seja muito participativo e que, assim, vocês aprendam muito. Então, assim, a ideia é que, assim, a gente não vai ficar monitorando vocês e tal. Quer dizer, a gente vai supor que vocês estão querendo aprender e estão usando o curso para aprender, né? E o que a gente vai usar para avaliar é a participação. Quer dizer, a participação nas aulas vai demonstrar claramente o quanto de envolvimento que vocês têm, né? E, obviamente, tem assim, os resultados, né? Quer dizer, que vocês vão ter resultados concretos nos assignments, é o que a gente vai ver também, né? Então, assim, é uma coisa de alto nível. Aqui é o IMPA, não é, né, a escolinha do professor Raimundo, né? Então, assim, eu acho que essa é a melhor maneira. Eu estou, assim, nesse curso, à medida que a gente foi evoluindo o curso, né, procurando usar métodos didáticos assim, mais avançados possíveis, explorando todos os recursos que a gente tem, né? Então, só para finalizar, né, eu queria mais ou menos passar os temas que a gente vai pegar aqui, né, para vocês verem. Se vocês forem ver, assim, praticamente toda semana tem um assignment e uma aula prática com um assignment e uma aula teórica com a parte conceitual, né? A única exceção é essa semana aqui, que a gente não pulou, não tem um assignment intercalado. Algumas vezes, assim, você vai ter 2 aulas de assignment assim, seguidas, né? Porque qual é a razão disso? A gente está intercalando a teoria com a prática. Então, a gente dá a teoria e dá a prática, né? Então, está encaixando muito bem, né? E aí, se forem ver assim, qual é a sequência, né? Quer dizer, a gente aqui, essa primeira semana, é uma coisa geral, né? Uma visão geral do curso da área de AI Graphics, que é o que o Alisson vai falar na quinta-feira, né? Aí começa essa coisa que a gente vai primeiro começar com Machine Learning, né? Independente de sistemas gráficos 3D e mídia, né? Quer dizer, então, aqui é PyTorch, Google Colab, Machine Learning, Deep Learning, né? E aí a gente começa a entrar, né? Na parte mais ligada com a teoria que a gente precisa para fazer computação gráfica 3D com Machine Learning, né? Então, essa parte geométrica, Deep Learning, aprendendo sinais, né? E aí vai entrar na parte prática, né, com exatamente o PyTorch 3D, a plataforma que a gente vai usar para os sistemas gráficos 3D e tal, e aí começa a ver as coisas específicas, né? Geometria de computação gráfica 3D, geometria projetiva, né? E aí vai ver coisas avançadas do PyTorch 3D, câmeras, coleções de imagem, né? E aí, a partir de câmeras, a gente vai ver exatamente calibração de câmeras, entender, né, multiscala, teoria de Fourier, que isso vai ser uma coisa matemática importante para depois botar em redes neurais. Aí começa com as redes neurais aqui, né? Então, a gente vai ter a parte de imagens e volumes, né? Então, redes de convolução e redes de convolução volumétricas 3D, né? E aí a parte prática aqui vai ser exatamente trabalhar com redes de convolução, né? Com VNets, né? Aí a gente começa a lidar com atributos, né? Textura, né? Representação de modelos geométricos, aí depois passa para malhas, né? E aí aqui você vai ter a parte prática de carregar e visualizar bancos de dados de malhas, né? Do ShapeNet, né? E aí a gente começa a passar aqui para a geometria definida de maneira implícita, né? Então, redes neurais 3D, né?
com representações implícitas. E depois a gente passa para malhas e conjuntos de pontos, então, para Deep Learning, para redes de pontos e redes de para malhas, né? E aí tem o assignment que a gente tem, esse primeiro aqui, é para um assignment para nuvem de pontos específico, e aí depois a gente tem outro assignment que é para você trabalhar com malhas, mas também liga com pontos, né? E aí depois a gente começa na parte de visualização. Então, visualizar, né, nuvens de pontos com textura e malhas com textura, e aí tem a parte de iluminação e renderização fotorrealista, né? Então, iluminação, traçado de raios, né? E aqui tem differentiable rendering, que é uma coisa muito importante para machine learning, né? Para aprendizado semi-supervisionado e tal. E aí você tem como assignment exatamente trabalhar com differentiable rendering, né? E usar differentiable rendering no PyTorch 3D, né? E aí você tem estimar geometria, textura e câmera com differentiable rendering. E aqui a gente vai entrar numa coisa muito assim, atual, né? Que é exatamente toda essa parte de atributos, né? Que tem material, iluminação, e aí você tem campos de radiância, né? E aí você quer usar campos de radiância para estimar os atributos, e aí isso é uma área que explodiu há um ano e pouco atrás, 2 anos, né? Que é a área de Neural Radiance Fields, né? Então vai ter aí uma parte toda prática, que foi uma coisa nova que eles introduziram, né, no PyTorch 3D, que é trabalhar com Neural Radiance Fields. E aí aqui tem uma sugestão que quem quiser ir além do curso, no final do curso a gente vai falar sobre o Implicitron, que é a coisa mais nova que eles colocaram, né, no PyTorch 3D, que é exatamente uma plataforma para fazer pesquisa, né, em machine learning com computação gráfica 3D, né, que se junta NeRFs com modelos implícitos, com modelos de malhas, e consegue fazer tudo ali, e você pode desenvolver uma pesquisa, inclusive com um trabalho de mestrado, de doutorado, e esse Implicitron é para pesquisadores, né? Então, é um negócio assim, bem legal, né? Bom, e com isso, eu termino aqui, né? Estou dentro do tempo regulamentar, vou descompartilhar a tela aqui. E aí, se vocês quiserem colocar o vídeo e o áudio, a gente pode falar um pouco.